E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Como um dos temas dessa semana é em relação a Sócrates, vamos falar um pouco quanto a ele, tudo bem? Vamos lá, então, Sócrates, ele nasceu em Atenas em 470 a.C., né? 470, 469. E faleceu em 399 a.C. O Sócrates foi um dos grandes nomes da filosofia, um dos maiores nomes. Não deixou de fato nada escrito, mas tudo o que tem se sabe a respeito de Sócrates foi escrito por Platão, né? Mas vamos lá, estudar alguns detalhes de Sócrates. Ele teve a capacidade de deslocar a filosofia da cosmologia para a antropologia. Como? Na realidade, o pensamento socrático é profundamente ético. Sócrates ele consegue deslocar a filosofia da cosmologia. A cosmologia era principalmente quanto aos pré-socráticos que buscavam a origem de tudo, a origem do universo. Então, eles partiram para esse tipo de estudo, voltado mais para a cosmologia, para tentar buscar uma resposta, né? Uma resposta para tentar descobrir qual era a verdadeira origem de tudo, sem correr a fabulações, a narrativas míticas, como era, baseado apenas no conhecimento racional, e na observação e nos nexos causais. O que são nexos causais? A causalidade é o agente que liga dois processos, sendo uma causa e o outro efeito. Basicamente é isso. Então foi essa questão aí. É um dos do Sócrates, uma das primeiras posturas deles, dos primeiros projetos dele foi justamente esse. Ele desloca, ele muda, ele traz a filosofia mais para o ser humano, mais para o homem, mais voltado para a antropologia, né? E agora, por outro lado, uma questão também que Sócrates ele pegava, voltou, estudou, se debruçou em cima, foi a questão do racionalismo ético, né? Ou seja, conhecer o bem. Sócrates estava marcado por duas posições, frente às quais ele sempre se colocara em seus diálogos, nas ágoras, né? Que lá em Atenas a moda era ágora, né? Onde havia aquele debate democrático, onde as pessoas colocavam e expunham suas opiniões. Então, isso aí era nas ruas, e Sócrates ia colocando, debatendo o pensamento deles em várias reuniões e, e tendo confrontos com certos adversários, né? A primeira, uma das primeiras posições que Sócrates posicionou é a tradição firmada pelos primeiros filósofos, os fisiólogos, ou os pré-socráticos, né, como a gente estava falando, que orientaram suas investigações para a questão do princípio, do cosmo, que é a cosmologia. A outra é a postura dos seus contemporâneos. Isso que fez essa questão do deslocamento para a questão do princípio, para a questão é, dos seus contemporâneos já estava voltado para a questão da antropologia. E por outro lado, tinha outro problema que Sócrates estava enfrentando era quanto aos sofistas. Quem eram sofistas? Sábios, professores que ocupavam do ensino da retórica, da gramática aos jovens, que no campo mais estritamente filosófico defendiam a relatividade do conhecimento. Isso Sócrates não aceitava em hipótese alguma. Inclusive tem uma frase aqui do Protágoras, muito conhecida, que ficou essa máxima dele, o homem é a medida de todas as coisas. Os sofistas, ao colocarem o conhecimento de modo geral a serviço do interesse da formação política da aristocracia ateniense, pregaram um relativismo no discurso, tendo que teve como consequência mais imediata o abandono da verdade como objetivo final. Na realidade, o que se objetivava ali, o pensamento dos sofistas, era você debater, e saber debater e ganhar nesse debate. Entende? Porque foi a época que estava florescendo a democracia em Atenas, né? Então a política lá em Atenas estava vindo com toda a força, e essa questão, sem sombra de dúvida, do debate era muito importante. E os sofistas pensavam o seguinte: vocês tinham que saber debater e debater bem. Então, nesse contexto, a verdade para eles se tornava relativa. Muito mais importante seriam os fins. Não importa os meios. Os fins justificariam os meios. Né? Era a forma como você ganhava o debate. Então,
O, como falei, de imediato, a verdade foi a primeira vítima, né? É, mas o que significa para ser humano viver sob o abandono da verdade? Essa é uma das questões. Quais são os valores fundamentais do ser humano que não podem ser minorados em detrimento de interesses como o poder político, fama, glória e tantas outras coisas? Pode-se reduzir a verdade a mera opinião, no caso a doxa? Pode-se transformar a conduta pessoal no feixe, sei lá, de ações movidas por interesses exteriores e imediatos? O que resta de um ser humano que vive sob o jugo do relativismo ético e moral? O filósofo Sócrates dedicou parte de sua vida a exortar seus interlocutores ao autoconhecimento, em busca de uma vida feliz. Quando se opõe aos seus contemporâneos, proclamando nas praças, conhece-te a ti mesmo, uma das máximas que mudou a vida de Sócrates, né? Realiza uma verdadeira reviravolta antropológica, colocando o homem concreto no centro da investigação filosófica. Há nas suas prédicas filosóficas um claro interesse pelas ações virtuosas dos homens, mas construídas sobre o alicerce da razão conceitual, da importância do método maêutico, né? Fundamentado sobre a indagação o que é, como passagem da opinião, o que é a doxa, né? A ciência e a episteme, elucidando conceitualmente a essência das ações virtuosas, que, segundo ele, deveria ser o bem absoluto. Aí tem uma outra questão da alma. Deixa eu ver que Sócrates vai colocar também a questão da alma, que vai ser igual razão. Porque, segundo ele, a sabedoria humana é o quanto o homem pode saber sobre o próprio homem. Sócrates busca responder à questão da qual é o ser, a natureza última, a essência do homem. Essa pergunta Sócrates responde que o homem é a sua alma. Interessantíssimo, né? É a alma do homem e é a sua razão. A alma do homem é a sua consciência. A alma é o que dá ao homem a sua personalidade intelectual. Então, cuidar de si mesmo é cuidar da própria alma, mais do que do corpo. O educador, na concepção socrática, tem assim por tarefa ensinar os homens a cuidar da própria alma. Sócrates considerava-se um educador e, como tal, tinha por tarefa ensinar as pessoas a cuidar da alma, mais do que do corpo e da riqueza. Ele buscava virtude, e a virtude não nasce da riqueza nem do culto ao corpo. Entende? Então, o corpo tem que ser um instrumento da alma, da sabedoria. Conhecer a si mesmo é conhecer a própria alma. Outra questão que Sócrates defende muito é a questão do aqui, autodomínio e autocrítica. Porque essa questão, para Sócrates, são fundamentais, porque a partir do autodomínio, você saber se controlar, você saber se dominar. E por outro lado, a autocrítica seria uma reflexão. Você tentar se descobrir, é conhecer a ti mesmo. São pontos fundamentais para o filósofo, para você chegar a um conhecimento verdadeiro, para você chegar a uma questão é, ética também, porque a ética socrática está baseada no autoconhecimento, na paz interior, no equilíbrio, e não mais na morte heróica, ou outra coisa relativa a isso, como estava na época dos antigos, né? Inclusive daqueles poemas lá de vários outros filósofos aí, do caso de Ilíada mesmo, os guerreiros sentiam o prazer de poder participar, de poder morrer para poder ficar na história. Entende? Vamos lá, pessoal. Vou falar agora em relação à ironia, isso mesmo, a ironia socrática, né? A primeira parte do método socrático, conhecido como ironia, vem da expressão grega que significa perguntar, fingindo não saber. Esse primeiro momento do diálogo socrático possui um caráter negativo, pois nega as pré-condições, os pré-julgamentos e os preconceitos.
certo? A ironia era composta de perguntas feitas ao interlocutor, com o objetivo de deixar claro que o conhecimento que ele julgava possuir não passava de mera opinião, ou uma interpretação parcial da realidade. Para Sócrates, o não conhecimento ou a ignorância é preferível ao mau conhecimento, baseado em preconceitos. Com isso, as perguntas de Sócrates voltavam-se para o interlocutor. Para o interlocutor, é interessante a maneira como Sócrates fazia. Percebe-se que não está seguro, percebendo que não está seguro da sua crença e automaticamente ser levado a reconhecer a sua ignorância, da forma como era questionado, da forma que ele se contradizia e automaticamente ia vendo que não sabia, né? Sócrates, com suas perguntas, muitas vezes incomodava seus interlocutores e esses abandonavam a discussão antes de prosseguir e tentar definir o conceito, né? Os diálogos, pessoal, socráticos, que acabam sem se completar, são chamados de diálogos aporéticos. Aporia significa impasse ou inconclusão, tá certo? Finalizando, vamos lá para mauêutica. Opa, desenho feio. A segunda etapa do método socrático é conhecida como mauêutica, que significa parto. Nesse segundo momento, o filósofo continua fazendo perguntas, agora com o objetivo de que o interlocutor chegue a uma conclusão segura sobre o assunto e consiga definir um conceito. Aí você vê que há uma certa diferença lá da ironia. O nome mauêutica teve como inspiração a própria família de Sócrates. Sua mãe era parteira. E o filósofo tomou como exemplo. Eu ouvi a mãe dele fazendo aqueles partos e, de repente, colocou aquilo e afirmava que os dois possuíam atividades semelhantes. Enquanto a mãe auxiliava mulheres a darem luz à criança, Sócrates auxiliava as pessoas a darem luz a ideias. Sócrates compreendia que as ideias já estão dentro das pessoas e são conhecidas por sua alma eterna. Entretanto, a pergunta correta pode fazer com que a alma se recorde de seus conhecimentos prévios. Para o filósofo, então, neste contexto, ninguém é capaz de ensinar alguma coisa a outra pessoa. Somente ela mesma pode tomar consciência, dar à luz as ideias. A reflexão é a forma de atingir o conhecimento. Então, essa é a concepção de Sócrates. Pessoal, e resumindo, é basicamente isso. Sócrates, inclusive, ele foi condenado, por ele discordar da democracia grega e, por outro lado, também contestar os deuses gregos. Acabaram o grupo dos 500, que faziam parte lá do grupo lá de Atenas, né? Esse pessoal pegaram e condenaram Sócrates à morte. Pelo fato de ele contestar a democracia, discordava em alguns pontos, e por outro lado também ele, em relação aos deuses, discordava também dessa questão. O que aconteceu? Convidaram Sócrates a se suicidar. Mas por outro lado, se Sócrates se retratasse contra aquilo que ele contestava, sairia livre do suicídio. Mas não, ele preferiu se suicidar e morreu em 399 AC. É isso aí, pessoal. Boa noite para vocês.